prazer estar aqui, agradecer à professora Josilda e à comissão pelo convite, falar um pouco do que eu tenho feito nos últimos, acho que agora os últimos 10 anos, né? Então, é uma apresentação um pouco mais focada em trabalho técnico que eu tenho feito nesse período. Então, eu quero explorar hoje um pouco sobre como a gente pode entender um pouco mais o clima, como a gente pode entender um pouco mais sobre mudanças climáticas, só que com enfoque nos oceanos, né? Então, a gente vai olhar, a gente viu bastante a professora Luciana falar sobre a atmosfera, nosso amigo agora falando aí sobre o bioma Caatinga, e eu vou trazer um pouco o que a gente faz com um enfoque nos oceanos, né? Então, essa apresentação vai passar aqui por 3 partes. Primeiro, entender aqui no Atlântico Sul a gente tem um problema sério de dados, tá? Quando se fala de geoquímica de corais e reconstruções paleoclimáticas, porque é um trabalho muito recente, acho que tem pouco mais do que 10, 15 anos que a gente começou a executar esse tipo de trabalho. Para você ter ideia, em comparação com o Caribe e Pacífico, eles começaram nos anos 60, a gente começou nas últimas 2 décadas. E falar um pouco das limitações, do que a gente tem de problema, de que a gente tem que resolver. Está um trabalho extremamente complexo do ponto de vista de logística, de coleta de amostra, nada tão complicado como da professora Luciana, de pegar um avião e sair rodando ali por cima da Amazônia, mas tem suas complexidades. E, por fim, falar um pouco sobre o evento de branqueamento de corais, que é reflexo, né, desses eventos de ondas de calor que tem atingido o nosso país, atingido, na verdade, o mundo inteiro. A gente teve um grande evento de branqueamento em 2024, que a gente está monitorando ainda. A gente está se recuperando desse evento de branqueamento e a gente já está prevendo que para 2025 a gente tenha temperaturas que provoquem novamente branqueamento. Então, a preocupação é em escala global sobre esse evento. Tá, então, por que a gente faz esse trabalho? A gente tem focado muito aqui no Atlântico Sul. Primeiro, não tem dados, é o oceano que banha o nosso país. A gente precisa trazer essas informações para a gente entender um pouco o que aconteceu no passado, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista climático, né? Então, a gente vai coletar alguns corais, vou explicar como é que funciona esse trabalho, como é que funciona esse arquivo natural, para a gente, então, tentar entender um pouco do que está acontecendo aqui no Atlântico Sul. Eu não sei se vocês já ouviram falar da AMOC, que é um sistema de circulação oceânica, que está todo mundo de olho nesse sistema de circulação oceânico, porque ele pode colapsar. O que ele faz? Ele transporta calor das regiões tropicais aqui do Atlântico Sul, leva até o Atlântico Norte, depois ela resfria e retorna aqui carregando nutrientes, né? Devido principalmente aumento de temperatura global, esse sistema aqui está sendo comprometido. Então, tem muita gente preocupada no que pode acontecer se ele desacelerar, se ele colapsar, quais seriam as consequências ambientais e climáticas para um fenômeno dessa magnitude. Tá? Então, começar aqui, tá algumas reportagens que possivelmente vocês viram esse ano, ondas de calor aqui no Rio de Janeiro, que chegou a temperaturas próximas a 39 graus, com sensação térmica de 58 graus Celsius, e eventos de branqueamento em massa aqui no Nordeste do Brasil, né? Então, são notícias que a gente, infelizmente, está vendo com mais frequência do que a gente gostaria de ver, né? A gente viu recentemente também, esse ano, a gente teve uma das piores tragédias ambientais, climáticas e ambiental, né, do nosso país, que foi lá a inundação ali da região de Porto Alegre, né, esqueci o nome do vale aqui agora, enfim, que fica ali a cidade de Porto Alegre. Aqui algumas imagens que vocês também devem ter visto bastante, lá o cavalo caramelo ali, que foi o símbolo de resiliência, né, frente às mudanças climáticas. Mas então, vamos começar, né? Primeiro, como é que a gente entende as mudanças climáticas? A professora Luciana mostrou aqui uma série de dados que ela coleta ao longo do tempo. Meu trabalho ele vai no sentido contrário, a gente vai para o passado, a gente não olha, a gente não coleta dados in situ, não faz um monitoramento anual ou mensal, a gente coleta amostras que estavam em algum local, que cresceu durante os últimos 100, 200 anos, e aí tenta olhar para o passado, o que foi que aconteceu, para a gente então prever qual é a frequência do El Niño, qual é a frequência de ondas de calor nos últimos 200 anos, né? Como é que a gente faz isso se a gente não tem dados instrumentais, né? Então, a gente tem que utilizar uma outra approach. Que esse approach são os arquivos naturais, possivelmente vocês já ouviram falar dos testemunhos de gelo, anéis de árvores, espeleotemas e sedimentos. São formas de a gente acessar o passado
de uma forma indireta, né? A gente acessa o conteúdo químico, o conteúdo físico desses arquivos, para a gente, então, entender ali como é que era a temperatura global. Acho que até um gráfico que o professor Paulo mostrou mais cedo, da reconstrução da temperatura com base em isótopos estáveis, mostrando ali períodos glaciais, interglaciais. Como é que a gente chega àquela conclusão? 800 mil anos atrás, a gente sabe exatamente o que aconteceu em termos de temperatura, em termos de dinâmica global. No meu caso, aqui a gente usa os corais, né? Um excelente arquivo natural para ambientes tropicais. A gente coleta esses testemunhos para a gente entender um pouco o que aconteceu no ambiente marinho tropical. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Você imagina, de uma forma bem didática aqui, sendo inspirada aqui pela professora Luciana, tentar comunicar de uma forma mais simples o que seria esses arquivos com base em corais. Imagina um disco rígido no qual vocês têm um computador, todo dia você gera um arquivo e salva, aquele arquivo vai ficar salvado numa data específica. Então, se você quiser achar aquele arquivo, você não sabe quando você salvou, mas você sabe que está no seu computador, você bota lá em ordem cronológica, ele vai ali botando seus arquivos em ordem no período que ele foi formado. A mesma coisa acontece com os corais, só que em vez de dados, né, você vai ter ali informações químicas que ficam incorporadas nesse material carbonático, né? Essa aqui é uma imagem de um coral daqui do Brasil, uma porites, uma colônia bem pequenininha de porites. Infelizmente, elas não crescem muito aqui no Brasil, por questão de espécie mesmo. E aqui é uma porites do Pacífico. Olha o tamanho dela. Essa aqui é um mergulhador, só para você ter noção de escala. Imagine que isso aqui tem mais de 1000 anos crescendo nos oceanos e a gente pode ir lá coletar um testemunho e utilizar a química que está incorporada ali para poder reconstruir a temperatura, reconstruir quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. A gente pode fazer uma infinidade de coisas, depende do foco que você vai dar. Então, só para a gente entender um pouco como é que funciona esse arquivo, isso aqui é um corte de um coral, que é aqui é o animal, a parte orgânica, né, viva, e aqui para baixo você tem a parte carbonática que ele vai precipitando diariamente. Né? Então, diariamente ele vai formando ali o que a gente chama de andares carbonáticos, e a cada andar que ele forma, ele vai incorporar toda a química que está ali presente no oceano, são os elementos traços, razões isotópicas, que ficam, então, aprisionados nesse esqueleto do coral. Se esse esqueleto do coral não sofrer nenhum tipo de alteração, de agênese, a gente pode utilizar essas informações químicas para fazer reconstruções. Por quê? Porque a gente sabe que alguns desses elementos eles vão variar de acordo com algumas variáveis ambientais. A gente sabe que isótopos de oxigênio, por exemplo, é um ótimo proxy para temperatura, para salinidade. A gente sabe que isótopo de carbono pode ser utilizado para a gente olhar um pouco sobre cobertura de nuvem, sobre o carbono inorgânico dissolvido e uma série de outros metais e elementos traços a gente pode utilizar para avaliação de poluentes. Então, a gente vai, coleta ali um testemunho e desse testemunho aqui a gente faz uma série de procedimentos para a gente entender esse arquivo natural. Uma das coisas boas desse arquivo natural é que quando você corta, faz uma lâmina dele, ele tem e faz um raio-x, ele tem esses bandamentos aqui de densidade, são bandas de densidade que nada mais é do que a variação da densidade ao longo de diferentes temperaturas nos oceanos. Então, período mais quente, período mais frio, ele forma ali uma estrutura esquelética que tem uma variação na densidade. Então, isso dá um controle cronológico muito bom, porque cada pá de densidade desse representa um ano de crescimento do coral. Então, uma das vantagens é porque é muito fácil datar. Você simplesmente, no dia que você coletou, você faz uma radiografia e a partir do topo do ano que você coletou, você faz uma contagem regressiva ali, dando uma cronologia estimada para o seu material. E aí tem vários indicadores químicos que podem ser utilizados. Por exemplo, para a temperatura, como oxigênio, estrôncio, urânio, magnésio, cálcio, a gente pode utilizar para reconstruir temperatura. Cádmio, chumbo, muito utilizado para poluição. Então, são várias formas de você utilizar esse tipo de arquivo natural. E aí, o que a gente faz? Do ponto de vista técnico, aqui eu vou tentar falar um pouco do que a gente faz o procedimento em laboratório. Nessa lâmina aqui do coral, a gente vem com uma microfuradeira dessas de dentista, que todo mundo odeia, e a gente vai coletando carbonato de cálcio ao longo desse eixo de crescimento. Então, vocês terem ideia, a resolução que eu coleto a amostra é de 0,2, 0,3 milímetros. Cada 0,3, 0,2 milímetros eu tiro uma amostra de carbonato para poder fazer análise geoquímica ou isotópica. E aí você tem um número de amostra
enorme, tem testemunhos que a gente tem 2.000, 3.000 amostras para poder analisar. Então, é um trabalho, de certa forma, custoso, um trabalho caro, não é simples de se fazer. Por isso, a gente tem também poucos dados ainda aqui para o Atlântico Sul. Aqui é uma foto de um testemunho que a gente coletou recentemente. Uma das coisas que a gente fez questão de fazer é determinar uma cronologia confiável, né, para esse material. Não é só fazer o raio-x e falar assim, não, tem quantas bandas ali, vamos ver se conta as bandas e a gente sabe a cronologia daquele material. Esse aqui é o testemunho, você vê aqui as bandas, não está muito visível aí, mas na imagem com a melhor resolução você consegue ver, e aqui está as idades que eu consegui datar. Mas eu tinha que ter certeza se aquilo era bandamento anual ou não, e eu mandei para poder fazer datação de urânio-tório em diferentes pontos do coral. A gente fez com uma parceria com a Universidade Nacional de Taiwan, e ele me deu as idades, e quando eu olhei as idades de cada uma dessas porções aqui, eu vi que bateu certinho com a contagem que eu fiz dos bandamentos, né? Então, um problema resolvido. A cronologia estava bem estabelecida, eu sabia exatamente o intervalo de tempo que eu estava trabalhando, e eu poderia, então, aí tirar uma amostragem ao longo desse eixo de crescimento para poder reconstruir uma determinada variável ambiental, né? E aí é um trabalho exaustivo do ponto de vista de análise química. A partir do momento que você tira aquele carbonato por uma microfuradeira, essa aqui é a microfuradeira que a gente tem de bancada, a gente vai mandar metade desse material para análise isotópica, outra metade a gente faz análise de elementos traços por ICP-OS ou OMS, e uma parte do material é mandado para datação. Então, imagina que cada testemunho desse é um esforço amostral para gerar um banco de dados tremendo, mas a gente está, pouco a pouco, conseguindo fazer muita coisa. Então, isso aqui é só um exemplo de como é que ficam os dados depois de um tempo. Isso aqui são isótopos estáveis de carbono, e aqui ao longo do crescimento do coral, você vê que tem uma tendência aqui de decrescimento para valores mais negativos de delta C13. A gente vai falar sobre isso mais à frente, que é um trabalho bem interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de ciclo de carbono, falando sobre queima de combustível fóssil e alteração do CO2 na nossa atmosfera, da concentração de CO2 na nossa atmosfera. Então, quais as nossas prioridades nesse momento? O que a gente está fazendo? A gente tem, primeiro, é algo recente, então a gente tem que entender quais as espécies que a gente tem aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente não tem muitas espécies que são adequadas para esse tipo de trabalho. Então, a gente tem algumas, talvez 4 espécies que sejam realmente boas, mas a gente tem que testar as outras para poder falar assim, não, essa aqui não está boa. A partir do momento que a gente testa uma espécie, a gente tem uma espécie já testada que está muito boa, a gente já está bem avançado nela, a gente começa a fazer reconstruções, então, climáticas com base nos dados geoquímicos. E aí, então, a gente fornece essas informações para os tomadores de decisões, né, para o poder público, para eles fazerem a utilização correta, né, desses dados. E até onde a gente foi no dia de hoje, nessa palestra aqui, a gente já avançou bastante esse ano. A gente coletou já em pontos como Ilhas Oceânicas, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Maracajaú, Tamandaré, Baía de Todos os Santos e Abrolhos. A gente cobriu já uma parte considerável do Nordeste. Tem um outro ponto que acabei não botando aqui, que é a Sul, Rio Grande do Norte. A gente também tem um material de lá. E temos expedições aí já planejadas até dezembro desse ano. E aí a gente tem focado para as espécies. Aqui é um exemplo de uma espécie muito interessante, uma espécie grande, Montasteta cavernosa. Ela cresce a tamanhos interessantes, mas ela não é uma espécie muito legal do ponto de vista geoquímico, porque os dados que ela dá é muito ruim. E aí, para a gente fazer reconstruções climáticas, não é interessante, né? Temos outras espécies, como a Siderastrea, que hoje é a melhor espécie que a gente tem. Porites é uma espécie boa, porém ela não cresce muito. E temos as espécies endêmicas que só ocorrem aqui no Brasil. Então, a Bucismillia brasiliensis é uma espécie que só ocorre na costa da Bahia. É uma espécie que a gente tem mirado para poder começar a estudar o potencial dela de gerar dados ambientais, dados climáticos, do ponto de vista geoquímico. Bom, aqui só um exemplo de como é que é nosso trabalho de campo. Parece divertido, é divertido de fato, mas é extremamente trabalhoso, é extremamente de uma logística extremamente complicada e cara, porque aluguel de embarcação, aluguel de equipamento de mergulho é algo bem caro hoje para a gente alugar, né, com o recurso que a gente tem para fazer pesquisa, né? Então, esse aqui foi um trabalho que a gente fez em Fernando de Noronha. A gente passou 2 dias lá coletando.
eu ver aqui. Acho que é por causa do vídeo. A gente passou 2 dias coletando, essa é uma espécie dura, difícil de coletar, e a gente conseguiu tirar 15 centímetros de testemunho, e o dinheiro acabou do projeto, e a gente teve que voltar, porque era tudo que a gente conseguiu coletar, né? Esse trabalho a gente finalizou ano passado, foi até um trabalho de uma aluna do Campus 8 de graduação, a Marina, então ela já está numa escola, passou num concurso público, fiquei muito feliz. E a gente publicou esse trabalho falando assim, olha, essa espécie é uma espécie legal, cresce muito, mas os dados geoquímicos dela não são bons para poder fazer reconstruções climáticas, reconstruções de paleotemperatura, por exemplo. Então, a gente viu que ela tem a arquitetura no seu exoesqueleto, no qual o sinal geoquímico sai com muito ruído, então a gente não tinha aquela sazonalidade bonitinha dos elementos químicos, e a gente falou assim, olha, não dá para fazer com ela agora, talvez no futuro a gente consiga fazer alguma coisa. E aí, outro trabalho que a gente também tem feito bastante em Maracajaú, Rio Grande do Norte, é um sistema recifal fantástico, os parrachos de Maracajaú. Isso aqui são imagens que a gente fez de drone. Foi imagens que a gente fez mais para divulgação científica, que foi muito legal, a gente conseguiu bolar alguns vídeos, mostrando ali, a gente está aqui coletando, essa imagem aqui representa esse pontinho aqui, e olha aqui, o tamanho desse aqui é só um fragmento, né, do Recife, dos parrachos de Maracajaú. E esse foi um dos testemunhos mais interessantes que a gente coletou até o momento, né? Foi o coral que tem quase 100 anos, a gente datou ele tem 100 anos de extensão, e a gente conseguiu fazer uma reconstrução de salinidade para essa região. Dados de temperatura é mais fácil de você encontrar dados de reanálise, mas dados de salinidade, dados de precipitação é muito mais complicado, ainda mais para regiões remotas aqui da costa do Nordeste, né? Então, a gente tirou esse testemunho aí que a gente chama, ele parece um palmito, assim, é um negócio bem, bem interessante, bonito, e a gente trabalhou já com esse material, datou, está guardado, já foi publicado o material, os resultados dele, cerca de 100 anos de idade. A gente recentemente também fez um trabalho de calibração. O que é? Do ponto de vista geoquímico, por que a gente faz reconstrução com base nesses dados geoquímicos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calibrar. Como é que eu posso falar que aquele isótopo estável de oxigênio pode ser convertido para temperatura se eu não testei aquilo, né? Então, a gente faz um processo que chama de calibração. A gente monitora alguns corais, né? Por exemplo, aqui a gente fez em 3 regiões, Baía de Todos os Santos, Tamandaré e Rocas. A gente foi para campo, a gente pega os corais, escolhe, envelopa ele num saco plástico, coloca a lisarina e deixa ela por 48 horas. E depois a gente tira, durante esse período, quando ela forma o esqueleto, ela cria uma marca. E a gente sabe exatamente que dia foi, no esqueleto do coral, a gente sabe exatamente que dia foi esse aqui. Então, a gente tem um controle espacial. E aí, do lado, a gente coloca aqui um sensor de temperatura, de salinidade, e a gente compara os dados geoquímicos incorporados no coral com os dados de temperatura, e a gente, então, cria ali uma equação de calibração, um paleotermômetro, que a gente pode pegar esses dados, essa equação, e aplicar, por exemplo, num coral mais antigo, de 200, 300 anos, no qual a gente não vai ter a capacidade de fazer isso aqui, óbvio. E esse aqui foi o trabalho que a gente finalizou. Não vai dar para ver na imagem aí, mas aqui tem uma marca bem rosada, que é a marca do dia que a gente fez o procedimento. Então, a gente tem exatamente o controle, quanto que ela cresceu ali, sei lá, 6 milímetros, 7 milímetros. A gente sabe o ano, o período exato, a gente tem a temperatura exata, a gente faz uma amostragem de alta resolução e compara os dados isotópicos com os dados de temperatura. E a gente cria essas equações aqui para cada uma das localizações. Bom, esse aqui é outro trabalho que a gente fez com aquele testemunho enorme lá de 100 anos. Foi um trabalho que a gente viu que os isótopos estáveis eles não estavam obedecendo à temperatura, mas sim à salinidade. Então, a gente viu um evento ali de aumento de precipitação registrado nesses corais, né? Então, o que a gente olhou ali? Os dados de isótopos estáveis, aqui são esses em azul, eles estavam, em ponto de vista do que se é esperado para a temperatura, eles estavam muito acima. Se a gente fosse converter isso em temperatura, daria um aumento de 3 graus na superfície do mar, e a gente sabe que não é real, a superfície do mar não aqueceu 3 graus. Então, a gente viu que esses dados, na verdade, eles estavam sendo interferidos pela salinidade local. Então, a gente fez retirou o sinal de temperatura por essa equação aqui, uma equação bem conhecida para poder retirar sinal de temperatura e ficar somente com o sinal do delta-18 da água do mar. E aí a gente reconstruiu o delta-18 da água do mar, que isso quer dizer salinidade, e a gente viu esse evento aqui, que é o evento que entra muita água doce no sistema ali de Maracajaú. Coincidentemente, quando a gente pega as temperaturas do Atlântico Norte e do Atlântico Sul e faz ali
a diferença entre essas duas bacias oceânicas, a gente vê que o Atlântico Sul ficou mais quente durante esse período. Ora, se o Atlântico Sul ficou mais quente, é possível que a zona de convergência intertropical ela tenha migrado mais para sul e tenha aumentado a precipitação na região aqui de Maracajá, que fica bem nessa pontinha aqui. Então, é a hipótese da gente, a gente levou. Esse trabalho abriu um monte de perguntas para a gente falou assim, meu Deus, a gente só tem 100 anos, a gente precisa de 200, a gente precisa de mais dados para poder entender melhor isso aqui, do que está acontecendo no Atlântico Sul e principalmente relacionado à zona, a EIMOC. Então, se a EIMOC ela estiver esfriando, se ela estiver colapsando, ficando mais lenta, isso quer dizer que mais água quente vai ficar represada aqui no Atlântico Sul e a tendência da zona de convergência intertropical migrar mais para sul. E aí a gente pegou e falou assim, não, a gente tem que fazer, tem um colega que trabalha muito comigo, o Cristiano Chiesi, ele falou assim, não, vamos submeter uma proposta, a gente submeteu uma proposta para o CNPq no ano passado, foi contemplado e esse ano a gente voltou lá, em junho desse ano, e coletamos um baita de um testemunho, tem um dobro do tamanho daquele primeiro. Então, imagino que esse aqui deve ter uns 150 a 200 anos de idade, que vai ajudar a gente a entender, olhando para o passado, mais o que acontece em termos de mudança de precipitação, mudança de temperatura, utilizando outro proxy, que a gente viu que o oxigênio não funciona, nesse caso aqui, para essa região. E aí é a nossa meta para os próximos 2 anos. Isso aqui está no laboratório me esperando cortar, fazer aquela amostragem, cerca de 2.000 amostragens, é um trabalho enorme, um trabalho exaustivo, que eu preciso fazer até dezembro desse ano, e vai dar tudo certo, acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Outro trabalho aqui que eu queria falar um pouco, e aí tem a ver com o que a gente discutiu bastante hoje sobre carbono, é um trabalho, está inspirado pela professora, submeta seu artigo para um jornal bom, e eu estava com esse artigo aqui, ele está pronto para submeter, eu não submeti, um colega lá da USP falou assim, não, vamos para um jornal na Nature, eu falei assim, não, cara, que é isso aí não vai passar, e ela me convenceu hoje a tentar, né? Vamos mandar, né? Vai que passa. E é um trabalho bem interessante, a gente olhou isótopos de carbono, que é um proxy indireto para CO2 da atmosfera, em 3 regiões. Na verdade, uma região em 3 localidades. Tal das Rocas, Maracajaú e Açu. E aí, aquele testemunho que vocês viram, a gente usou ele, utilizou outro material também que a gente tinha coletado em rocas, e tem essas 2 belezas aqui. Na verdade, uma que é mais interessante. A gente datou com o urânio tório e a idade dele deu de 1640. Brasil colonial ainda, pré-revolução industrial. Então, falou assim, olha, os valores isotópicos de carbono, eu espero encontrar completamente diferente do que a gente tem nos últimos 100 anos. Né? E aí, falou assim, não, vamos fazer. O resultado foi esse aqui. Esse aqui são os valores de delta C13 no coral. Brasil, 1640. A tendência aqui é ficar valores mais positivos, em torno ali de 0. E aqui os corais aqui compilado com os dados dos últimos 100 anos. Uma tendência negativa. Por que essa tendência é negativa? Se você olhar o carbono que está na nossa atmosfera, isotopicamente, ele tem uma assinatura. A partir do momento que a gente queima combustível fóssil, o carbono do combustível fóssil é um carbono de origem orgânica, de origem da fotossíntese, o sinal dele é muito negativo, do ponto de vista isotópico. Então, ele está jogando muito carbono isotopicamente negativo para a atmosfera, e ele está, obviamente, indo para os oceanos e incorporando nos corais. Então, esses valores mais negativos aqui quer dizer o quê? Que é mais carbono de origem de combustível fóssil entrando nos corais. E se você olhar no pré-revolução industrial, os dados são completamente opostos, diferentes do que a gente está vendo nos dados dos corais recentes. E aí eu comparei isso com dados de CO2 atmosférico, olha que coisa interessante, pré-revolução industrial, praticamente você não tem oscilação nenhuma, isso aqui quer dizer que é uma oscilação natural, algum outro fenômeno. Pós 1900, você vê aqui o aumento, e chega aqui em 1950, você tem um aumento muito acentuado. E a gente comparou também com dados isotópicos do CO2 atmosférico. E olha que coisa interessante, como a figura está se montando ali o quebra-cabeça, né? Pré-revolução industrial, os dados do CO2 atmosférico tem ali uma leve queda, mas está desassociado com os valores de carbono do coral pré-revolução industrial. E aí você pega a assinatura isotópica da atmosfera, CO2 atmosférico, e olha aqui o crescimento. A partir de 1950, que a gente chama da grande aceleração, que é o período que a gente teve ali uma aceleração em todos os setores econômicos, industriais no nosso planeta. Olha o que acontece com o CO2
o isótopo de carbono do coral, o CO2 atmosférico e os isótopos de carbono do CO2 atmosférico. Todos eles mudam drasticamente. Isso aqui é para o Atlântico Sul. Então, ninguém sabe disso ainda. Esses aqui são dados que a gente compilou nesses últimos anos. E o Cristiano me convenceu, falou assim, olha, esses são dados inéditos. Ninguém sabe como é que o Atlântico Sul está absorvendo esse CO2 antropogênico. E aqui está um resultado que pode ajudar a gente a entender mais. A gente sabe muito bem como é que está sendo no Atlântico Norte, no Pacífico, porque a gente tem uma série de dados muito bem gerado para aquela região. E aqui, pelo menos para águas tropicais, com base em coral, esses aqui seriam os primeiros dados mostrando como esses corais estão absorvendo CO2 de origem antropogênica. E aí, tem umas situações nesse testemunho que, assim, que é curioso. Tem momentos que esses registros de coral parece que não tem tendência nenhuma. Você vê aqui de 1970 a 1990, parece que não teve decrescimento, parece que não teve carbono antropogênico entrando aqui. Isso me deixou muito encucado. Eu falei assim, mas o que acontece? Por que não está tendo queda contínua como a gente está vendo na atmosfera? Se eu voltar naquela imagem lá, a atmosfera não para, né? Ela está ali num trem acelerado. E aí a gente vai olhar no nosso coral e fala assim, tem alguma coisa acontecendo. E a gente pegou esses dados, isso aqui foi uma das coisas que atrasou muito a submissão desse artigo. Aí eu destendenciei os dados de isótopo de carbono e vi que eles têm uma variabilidade bidecadal aqui que é bem interessante. E aí essa é uma coisa que a gente está querendo trazer. Olha, mesmo com a variabilidade natural, isso aqui pode ser o PDO, pode ser ciclos solares, mesmo com toda essa variabilidade natural, no final das contas, o resultado é sempre governado pelo carbono antropogênico, né? Então, essa é a ideia que a gente quer vender, que mesmo fatores naturais não conseguem tirar a tendência, que é essa tendência aqui geral, de valores mais negativos no ΔC13 do coral. Tá, e eu acho que só para finalizar aqui, que eu acho que estou chegando no meu tempo, esse aqui é um trabalho mais com a vertente ambiental, é um trabalho de um aluno de mestrado, a gente está olhando poluentes aqui na Baía de Todos os Santos, né? A Baía de Todos os Santos foi, historicamente, um dos locais mais impactados desde a ocupação do Brasil e, obviamente, lá de quase 3 milhões de pessoas, o impacto ambiental aqui é muito grande, esperado. Então, é uma região extremamente industrializada e que vem sofrendo esse impacto, desde da ocupação, da remoção da flora original por a cultura de cana-de-açúcar, até a instalação de indústria petroquímica, que hoje, se não me engano, acho que é uma das maiores do hemisfério sul. Tá aqui. Então, esse aqui foi o trabalho do Miguel. A gente coletou um testemunho de Siderastea. A gente espera encontrar aí uns 100 anos, 140 anos. Não sei, a gente não datou. Vamos datar semana que vem. E a gente vai analisar ali o conteúdo de chumbo, manganês e cádmio ao longo desse testemunho, né? Então, a gente vai ver, nos últimos 100 anos, o que foi que aconteceu do ponto de vista desses metais incorporados no corais, se teve um impacto, uma pegada antropogênica com algumas tendências ou não, né? Então, é uma grande pergunta que a gente vai estar respondendo, né? Então, aqui é o testemunho que a gente coletou, já cortamos, vamos fazer uma adaptação disso em breve, para contar um pouco da história aqui da Baía de Todos os Santos do ponto de vista ambiental. Bom, gente, aqui só para finalizar a questão dos branqueamentos de corais, né? Essas aqui são imagens que foram cedidas pelo Guilherme Longo, da UFRN, mostrando branqueamento esse ano em Maracajaú. Tudo que essas manchas brancas que vocês estão vendo aqui é coral branqueado. Foi um baita de um branqueamento que aconteceu. Em 2022 tinha acontecido um branqueamento, os corais estavam se recuperando ali, então assim, não, agora vamos recuperar, veio 24 e, de novo, mais uma onda de branqueamento. E aqui é uma imagem subaquática mostrando acho que não vai, não. Foi. Mostrando a taxa, a quantidade de corais branqueados. Então, essa espécie aqui, a Siderastea, é uma espécie meio casca-grossa, ela resiste bastante aos branqueamentos. Então, estima-se que, mesmo com a taxa alta de 95% de branqueamento, a mortalidade é baixa, de cerca de 2%. Já outras espécies, como Millepra e Agarícia, a taxa de mortalidade pode chegar a 50% a 80%. A gente coletou esse ano, foi uma coisa triste, a gente coletou um fragmento de uma espécie de Muscis millia, que era o último exemplar que as pessoas conheciam. As pessoas que eu falo são os mergulhadores, o pessoal que trabalha com turismo. Eles falavam, não, só tem ali, só tem ali, só tem ali. Quando a gente foi lá, estava morto.
E eu falei, nossa, a última coisa que deve ter alguma coisa escondida por lá, acredito. Mas para aquele local onde se tinha visitação, onde se tinha turismo, já foi. Foi uma espécie extremamente vulnerável a essas ondas de calor, que estão acontecendo com uma frequência muito maior. A temperatura da água ficou muito alta esse ano. Mas só mais, então, o coral, quando ele fala de branqueamento de coral, é quando ele perdeu todos os seus simbiontes, que estão ali, são as algas que ficam em simbiose. E essa espécie aqui, a Millepora e a Agarícia, são as mais vulneráveis, né? A Millepora é aquele coral de fogo, não sei se alguém conhece, mas é um coral que é bom manter a distância porque ele causa queimaduras, né, se você tocar. E é uma espécie endêmica aqui do Brasil, só que muito vulnerável. Uma das coisas que a gente quer fazer com esses trabalhos de heat waves, né, ondas de calor, é olhar na estrutura esquelética do coral se tem anomalia na formação do seu exoesqueleto, né? Alguns trabalhos já foram feitos. Esse aqui é o trabalho de Berkeley, de 2018, e ele viu que quando se tem onda de calor e branqueamento, o coral ele deforma fisicamente seu esqueleto e fica uma marca ali registrada. E aí ele está propondo fazer um banco mundial, né, de testemunhos, de imagens de coral, no qual a gente pode avaliar ao longo de vários anos essas bandas de estresse, e a gente começar a mapear, né, a frequência desses eventos de onda de calor e de estresse no crescimento do coral. Bom, gente, eu acho que por hoje eu fico por aqui. Só falar dos próximos trabalhos que a gente vai fazer, as expectativas que a gente tem. A gente está com uma expedição agora marcada para Búzios, no Rio de Janeiro, para coletar mais um testemunho ou mais de um testemunho. O último que a gente faz esse ano. Esse ano a gente fez um esforço amostral bem intenso. A gente coletou na Baía de Todos os Santos, a gente coletou em Maracajaú, e início de dezembro a gente vai para Búzios para fazer novas coletas. E a gente também está implementando ali uma rotina de análise de elemento cálcio no sistema de CPOS. Até agradecer à reitora que esteve aqui mais cedo, ela viabilizou a compra de um equipamento para a UNEB, né? Então a gente conseguiu montar um laboratório novo com ICP que vai ser dedicado não só a esse trabalho, outro trabalho também, mas com a dedicação também focada em gerar dados geoquímicos para reconstruções climáticas, né, e ambientais. Bom, eu fico por aqui, agradeço a paciência de vocês. Viu? Agradecemos a todos a presença. Com certeza, né, gente? Essa mesa enriqueceu ainda mais o nosso fórum. Tenho certeza que cada um vai levar consigo o que foi debatido aqui. Muito obrigado a vocês e assim a gente encerra a nossa primeira mesa de debate.